Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Deixe uma sugestão vídeo nos comentários. Em nosso planeta existem milhões de espécies de animais e, de fato, ainda se desconhecem muitas. Ao longo da história, os humanos têm se esforçado para descobrir todos os segredos e todas as maravilhas que o planeta Terra tem para nos mostrar, e talvez uma das coisas que mais nos tem surpreendido sempre são os animais de grandes dimensões, aqueles que pensamos e sentimos uma mistura de deslumbramento e respeito. Assim sendo, neste artigo do Perito Animal vamos desvendar os 10 maiores animais do mundo. Continue assistindo e surpreenda-se com o tamanho e peso destes colossos que vivem conosco. O urso polar. O urso polar, urso branco ou ursos marítimos é outro dos 10 maiores animais do mundo. Estes ursos podem chegar a medir quase 3 metros de comprimento e podem pesar mais de meio tonelada. São animais carnívoros e, portanto, a alimentação do urso polar baseia-se tanto em peixe como em outros animais que habitam o polo, como as focas, as morsas, entre outros. O crocodilo. Embora existam 14 espécies diferentes de crocodilos, existem alguns exemplares de um tamanho realmente impressionante. Os crocodilos ou crocodilidae são grandes répteis. De fato, o maior crocodilo já registrado foi um exemplar marinho encontrado na Austrália e media 8,5 metros de comprimento e pesava mais de 1,5 toneladas. Atualmente, crocodilos encontram-se numa posição relativamente estável numa escala que mede o estado de conservação das espécies. Estes répteis tanto vivem dentro como fora de água, por isso alimentam-se de animais aquáticos e dos que se aproximam demasiado das águas onde habitam. A anaconda ou sucuri. Outro animal terrestre que entra na lista dos maiores animais do mundo é uma serpente. Estamos falando das anacondas ou eunectes, que podem medir 8 metros ou mais e pesar quase 200 quilogramas. Esta serpente gigante habita sobretudo nas bacias hidrográficas da América do Sul, mais concretamente na Venezuela, Colômbia, Brasil e Peru. Costuma alimentar-se de capivaras, aves, porcos, jacarés e ovos de vários animais. A girafa. A girafa ou girafa camelopardalis é outro dos maiores animais terrestres do mundo, mas pela sua altura do pelo seu peso, uma vez que podem chegar a medir quase 6 metros de altura e pesar entre 750 kg até 1,5 toneladas. Existem muitas curiosidades sobre as girafas, como por exemplo, as manchas marrom do seu pelo e a sua língua, a qual pode chegar a medir 50 centímetros. O elefante. No plano terrestre do nosso planeta encontramos o maior animal, que é o elefante ou Elephantidae, uma vez que mede até 3,5 metros de altura e até 7 metros de comprimento, chegando a pesar entre 4 e 7 toneladas. Para chegar a pesar tanto, estes animais devem ingerir um mínimo de 200 kg de folhas por dia. Existem muitas curiosidades do elefante, como por exemplo as características da sua tromba, com a qual alcança as folhas mais altas das árvores para se alimentar, e os seus chifres compridos. Além disso, devido aos seus atributos físicos, os elefantes são muito conhecidos pela sua excelente memória. De fato, o seu cérebro pode chegar a pesar 5 kg. O tubarão branco. O tubarão branco ou Carcharodon carcharias é um dos maiores animais do mundo que habita as águas quentes de quase todo o mundo. Este animal, que provoca medo e ao mesmo tempo admiração em muitas pessoas, é considerado um dos maiores peixes do mundo e ao mesmo tempo é também considerado como o maior peixe predador. Normalmente pode chegar a medir até 6 metros de comprimento e chegar a pesar mais de 2 toneladas. Um dado curioso sobre este animal é que as fêmeas são sempre maiores que os machos. Nas últimas décadas tem aumentado a pesca deste tubarão e isto faz com que atualmente, embora seja uma espécie muito distribuída por todo o mundo, se considere uma espécie vulnerável, aproximando-se cada vez mais do grau de espécie ameaçada. Tubarão-baleia. Entre os maiores animais do mundo não podia faltar um tubarão, mais concretamente o tubarão-baleia ou Rhincodon typus, que é o maior tubarão que existe.
Este tubarão habita os mares e oceanos quentes, em zonas tropicais, mas também já foi avistado em algumas águas um pouco mais frias. A alimentação do tubarão-baleia baseia-se em crio, fitoplâncton e algas, embora também costume comer pequenos crustáceos. Localiza o seu alimento através de sinais olfativos. Esta espécie animal também está considerada como uma espécie ameaça. A lula gigante. Existe um debate entre os cientistas especializados nestes animais sobre se existe apenas uma espécie de lula gigante ou arquiteutis ou se existem até 8 espécies diferentes deste animal. Estes animais que costumam habitar as profundezas do oceano são um dos 10 maiores animais do mundo, uma vez que, segundo os registros científicos, os exemplares de maior tamanho já encontrados foram uma fêmea de lula gigante que mide 18 metros e foi encontrada na costa da Nova Zelândia no ano de 1887 e também um macho de 21 metros de comprimento com 275 quilogramas. Hoje em dia os tamanhos mais habituais que se registram neste animal marinho são de 10 metros os machos e de 14 metros as fêmeas. Por tudo isto, a lula gigante é considerada um dos maiores animais do mundo. A baleia comum. Outro dos animais do mundo que também habita o oceano é a baleia comum ou Balaenoptera physalus. De fato, é o segundo maior animal do nosso planeta. Este animal marinho pode chegar a medir 27 metros de comprimento, sendo que os maiores exemplares podem chegar a pesar mais de 70 toneladas. A baleia comum tem uma cor cinza na parte de cima e uma cor branca por baixo, alimenta-se sobretudo de pequenos peixes, lulas, crustáceos e crio. Devido à caça intensiva que existiu a este animal durante o século XX, hoje em dia considera-se a baleia comum uma espécie ameaçada. A baleia azul. A baleia azul ou Balaenoptera musculus, não só é o maior animal do oceano, como também é o maior animal que habita em terra hoje em dia. Este mamífero marinho pode chegar a medir até 30 metros de comprimento e pesar até 150 toneladas. Isto é um dado realmente surpreendente se pensarmos na alimentação da baleia azul, visto que estas baleias se alimentam principalmente de crio. Embora se conheça como baleia azul, o seu corpo grande e comprido costuma ter diversos tons que dão desde um azul escuro até um cinza claro. Infelizmente, estes fantásticos animais que vocalizam debaixo de água para comunicarem entre si, encontram-se em perigo de extinção devido à sua caça indiscriminada em algumas partes do mundo.